Boa noite. Boa noite, queridos companheiros. Boa noite, internautas. Com muita alegria hoje começarmos um novo livro. Mais uma vez vamos estar aqui com o André Luiz. E é o quarto livro da obra, que a gente já sabe, onde inicialmente a gente viu o André Luiz em nosso lar, no momento da consciência dele. Depois ele começou nos mensageiros, nos missionários, a começar a frequentar as várias caravanas e os aprendizados que ele começou a ter, e a partir de Obreiros ele começa a ir mesmo como trabalhador, não só como também aprendiz do processo, mas também como um trabalhador de uma equipe, né? Que é a equipe que vai ser composta por ele, pelo Padre Hipólito, pela enfermeira Luciana e pelo instrutor, que é o instrutor Jerônimo. Então nós estaremos na companhia deles todas as semanas. E coube a mim iniciar o capítulo, né, e os capítulos, com o prefácio de Emmanuel. E eu confesso que realmente falar alguma coisa de Emmanuel, quem sou eu para falar sobre Emmanuel? Então vamos tentar abordar algumas coisas que Emmanuel fala em poucas palavras. Eu tentei ver nas entrelinhas o que ele quis passar para nós. Porque basicamente Obreiros é uma obra que vai se tratar da morte. Vai se tratar de desencarnações. São 5 desencarnações o livro todo, né? E a partir daí várias situações serão citadas, ou seja, situações de desencarnações mais comuns que a gente acaba vendo, e a gente vai aprender um pouco mais através do estudo do livro. E aí começamos assim com Emmanuel. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante aos pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações, refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E aí vem aquilo que a gente colocou em relação ao medo da morte e ao nosso medo da morte. Eu acho que aqui nós estaremos nos deparando ao nosso momento do desencarne, né? E eu quis trazer um pouquinho do porquê que nós teríamos medo da morte. Primeira coisa, para nós não consideramos morte porque morte significa finitude, né? A partir do Espiritismo, a partir da filosofia de Kardec, nós aprendemos que nós desencarnamos, ou seja, quando a gente reencarna, a nosso espírito fica dentro de um corpo físico, fica encarnado e passa a se chamar alma, e a partir dos nossos desencarnes existe o desenlace do espírito, ou seja, nós renascemos para o corpo, no corpo material, na matéria, e quando desencarnamos, nós renascemos no plano espiritual. O processo não deixa de ser diferente. Eles são o mesmo processo, cada um no seu veículo, seja material ou seja através do nosso próprio perispírito, né? E aí fica essa questão, por que tanto medo da morte? E próprio Emmanuel comenta que em todas as escolas religiosas e teológicas, em geral, os patriarcas, eles procuram envolver os crentes nesse campo emotivo, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, ele criou várias religiões. E cada religião tenta padronizar aquilo que Deus determinou. E alguns decretos bastante medievais que atendiam somente aos interesses dos próprios que os faziam, sejam da própria igreja, sejam da realeza, sejam dos reis medievais. Então muitos dos conceitos vieram para, na verdade, os puros, os ignorantes não seriam puros, os ignorantes acreditarem, né? Então se falou muito o quê? Se falou muito em céu, se falou muito em inferno,
se falou muito em ações punitivas, se as pessoas não se comportassem da forma e da maneira como a própria religião pedia, ou como o próprio rei queria que fosse. Temos esse exemplo aí em Henrique VIII, que se colocava acima, inclusive, da igreja, ou não, nem só da igreja, mas de Deus, né? Então, o que a gente acaba vendo é que nenhuma dessas religiões trouxeram respostas, e sim cobranças aos seres humanos e medo. E por isso, a interpretação errônea de que muitas pessoas têm até hoje a respeito da morte. E aqui eu citei alguns fatores, inclusive aqui tem Richard Simonet, que ele fala: por que a gente tem tanto medo da morte? Uma das principais coisas seria a ignorância mesmo do além-túmulo. Muitos de nós não acreditam em nada, ou acreditam que talvez vão para algum lugar, ou o que vai acontecer com o seu corpo. Então, o grande problema que a gente tem hoje com os seres humanos é a desinformação sobre a continuidade do plano espiritual. A outra questão, que aí cabe mais a nós mesmos, apesar de nós sabermos que temos uma continuação no plano espiritual, é o medo do sofrimento, é o medo dessa transição, porque nós não sabemos quando vai ser, como vai ser e de que forma vai ser. Aí chegou no ponto X, né? Não é? E aí que talvez seja o ponto mais importante, e é onde nós vamos estar em todas as situações que vão ser descritas no livro. É esse ponto em que o indivíduo está naquela transição e que ele não, né, ele já está lá. Nós já estamos vivenciando esse momento, mas nós que estamos ainda sadios, não sabemos o que vai acontecer com a gente. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se amanhã nós vamos acordar vivos ou não. E essa dúvida, né, ela permanece no indivíduo. A outra coisa interessante também é que nós todos temos um instinto de preservação. Isso é genético. Isso vem desde a ameba, desde das plantas, desde os répteis. Sempre, todo animal tem esse instinto de estar vivo. E isso é até uma forma de evitar que o indivíduo se suicide. É um instinto atávico. Então, se a pessoa não tivesse esse instinto, ela teria uma tendência a qualquer vicissitude, ela simplesmente se suicida. Muitos ateus podem ter até um comportamento suicida. Não porque realmente... porque não acreditam que nada vai acontecer. Realmente não tem nada para acontecer, aquilo me incomoda, né? E põe fim à própria vida, né? A religião, nesse caso, ela causa temor. Não é que o indivíduo não tenha vontade. Ele pode ser um suicida em potencial, ele só não faz isso porque ele tem medo das consequências. Mas continua sendo nessa mesma questão de você ter o instinto de preservação. A outra coisa é que o Espiritismo é uma filosofia muito jovem. A gente tem 160 anos, onde de alguma forma começou a se falar de espírito, de desencarnação e de como a coisa se processa. Nós temos, principalmente nós de religiões ocidentais, ainda a presença do catolicismo, a presença do anglicismo muito forte na nossa vida, aonde isso não existia. E existia sim o céu, o inferno, o juízo final e até o apocalipse, né? A outra questão é o materialismo, é o apego demasiado à matéria. E aí vem também a questão do apego que a gente tem à nossa própria família. A gente ainda não consegue compreender a situação do aprendizado em termos da família universal. A gente ainda se apega aos membros que são da nossa família, como se só aquilo fosse importante, né? Então muitas vezes eu falo assim, não, eu não tenho medo de morrer, mas eu quero desencarnar com meu filho estudado, com meu filho trabalhando, porque é o natural. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer. E muitas vezes, nesse momento, a gente pode causar uma perturbação para nós mesmos, inclusive para quem está com a gente convivendo. Se alguém quiser comentar, depois a gente vai destrinchar um pouco mais com Kardec, e para a gente poder ver esses conceitos de uma forma mais assertiva, mas seria mais ou menos um resumo das possibilidades do medo da morte e tudo que a envolve, né? A outra questão
é a psicologia iluminada. A gente tem muita coisa, principalmente de Joana de Ângeles, que fala sobre o próprio medo da vida. Quem tem medo da vida transporta o medo da vida para o medo da morte. Porque o indivíduo que tem medo da vida, ele não se coloca, ele sempre arruma desculpa para não enfrentar o que ele deveria enfrentar. E a morte é um outro obstáculo a ser enfrentado. E aí também vem a consciência culpada, que pode interferir nisso e também deixar o indivíduo bastante apreensivo sobre a sua própria vida. E uma outra questão que eu acho também que tem que ser muito pensada, que é o nosso próprio inconsciente, né? Como nós já estudamos na casa mental, no mundo maior, nós temos o sótão, né? Temos o ego, que seria aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, aquilo que acontece com a gente, que a gente tem conhecimento. E a gente tem justamente a parte onde a gente tem acesso e não tem acesso a determinadas informações, que seria o nosso porão, né? E que nós podemos ter reencarnações passadas onde nós mesmos matamos pessoas, onde nós mesmos fomos assassinados, onde nós passamos pelo umbral. Então a gente tem medo do quê? Não é da morte, a gente tem medo do sofrimento que ela provoca, a gente tem medo do umbral que a gente já viveu. Todo mundo já viveu um umbral e conhece bem o umbral. Então, e ainda vamos viver. Então, na verdade, a gente acessa esses medos. Então, são diversas explicações, tanto do ponto de vista consciente, como do ponto de vista inconsciente do indivíduo. Por que o leva a tanto pavor de morrer ou de desencarnar? Mas tem um motivo também, né? Não é fácil, né? Também, né? Pelo tudo que a gente está lendo aqui, mesmo conhecendo, mesmo tendo entendimento, tem que ter muita aceitação. Porque nem sempre vai acontecer no momento que a gente quer e da forma que a gente quer. E aqui o que a gente vai tentar trazer, talvez maneiras de lidar com isso e talvez de viver melhor para poder morrer melhor. E assim continuando, eu trouxe alguma coisa do Céu e Inferno, que é bem interessante. Estão conseguindo ler? A letra não é muito grande. Eu não consigo. Tem jeito de aumentar? Vamos lá. Não consegue ler? Aumentar ou gerar? Bom, eu vou ler para vocês. O que o Céu e o Inferno fala para nós sobre a morte e a passagem? A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que não teme a morte, mas ela tem medo do momento de transição, que é o momento da passagem. E quem vai poder nos esclarecer a respeito disso? Quem vai nos explicar esse fenômeno da separação que se faz da alma e do corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, onde a ciência e a religião acabam se calando, né? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem a relação do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida, ou seja, falando do purgatório, né? E a outra na própria vida material. Então, o que muda nisso? O espiritismo é o traço da união entre as duas, entre a ciência e a religião, porque ele nos diz como se opera essa transição, quer por noções da própria natureza da alma, né? Pelo conhecimento do laço fluídico que envolve o espírito, a matéria e a alma, que é ao corpo, que é a chave dos fenômenos, né? E a sensação dolorosa da alma na ocasião da morte, ela vai estar na razão direta das somas dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então não é preciso dizer que quanto mais ligado está o perispírito, ou seja, quanto mais questões materiais estão ligadas perispírito e corpo físico, mais dolorosa será esse desprendimento. É claro que nas mortes prematuras, né, em crianças muito jovens ou até em mortes violentas,
esse desligamento pode ser mais doloroso mesmo, pelo que a gente está vendo e que a gente compreende. Diferente daquela pessoa que está doente há muito tempo ou que vem sofrendo tratamentos, e que esse desligamento está sendo feito pouco a pouco. Só que a gente também vai perceber que a gente não tem a ligação do perispírito com o corpo somente pelas questões orgânicas e físicas e pelos laços fluídicos. A gente tem essa ligação porque nós somos psiquicamente muito apegados ao nosso corpo material. Então, na verdade, mais do que deveríamos ser na prática, né? Então, nós podemos entender que mesmo nas pessoas mais idosas e que no momento do desencarne, quanto mais apegado ao indivíduo, mais lento será o processo, né? E mais tempo, até a própria providência divina deixa o indivíduo ficar mais tempo para que ele possa ter essa consciência do desprendimento, para que o momento de transição seja menos doloroso e que ele possa desencarnar da maneira melhor para ele mesmo e para a própria consciência dele como espírito imortal. Aí vem a outra questão. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego da matéria que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivo, único à vida e aos gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Outra questão, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faça que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, temos que compreender o mecanismo, né? A vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Ainda Kardec, no Céu e Inferno, ainda sobre a passagem, um mecanismo bastante efetivo é, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, inculte-se-lhe o arrependimento, único meio de abreviar os seus sofrimentos. E falando ainda sobre essa questão da desinformação, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 8, que a existência terrestre ela é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparada ao esplendor da atividade da vida espiritual. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira, que reveste temporariamente o espírito, que é o verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, no qual ele sente feliz ao libertar-se, né? E ainda na Gênesis, capítulo 11, item 18. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte, esta é que determina a partida do espírito. Isso também é uma coisa interessante. Muita gente acha que é o espírito indo embora que causa a morte. Não, é a morte do corpo físico, é o desprendimento do corpo espiritual que realmente provoca a libertação do espírito e a desencarnação. E na questão da psicológica, que eu conversei com vocês, Joana de Ângeles fala o seguinte, que a intuição da vida, o instinto de preservação e da existência, as experiências psíquicas do passado e as parapsicológicas do presente, atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante de uma fase ou um estágio vibratório para o outro, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive,
com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces, inconsciências do eu racional consciência. O instinto de conservação, como nós já falamos, ele é muito efetivo para evitar justamente o suicídio. E a questão aqui foi o que eu conversei com vocês, que o homem que teme a morte teme a vida. Então ele transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição. Schopenhauer também já falava isso. Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. E Bezerra de Menezes, comentando o Evangelho, no próprio livro de Bezerra, psicografado por Alda Maria, eu trouxe inclusive Bezerra porque ele aparece no capítulo 11 do livro e é bastante emocionante a gente ver o nosso Bezerra desencarnado trabalhando no plano espiritual. O que ele fala sobre a morte? E ele diz o seguinte: os que trazem a certeza da continuidade da existência, de que a vida prossegue além da morte e trabalham efetivamente com o propósito de melhorar, têm a consciência de sua responsabilidade quanto ao desenvolvimento dos talentos que receberam de Deus Pai, e de que a caridade deve ser o alicerce da sua relação com o próximo. O homem que traz em seu íntimo bem fundado o ponto de vista que sua origem é divina, de que o Espírito Eterno, com a passagem pela terra para evoluir, caminha com determinação e perseverança a passos firmes e aguarda com serenidade o seu porvir, recebendo todos os reveses da sua encarnação como lições importantes para o seu processo de evolução espiritual. Alguém quer comentar sobre o que a gente conversou? É bastante coisa, né? Mas escuta, doutora, eu acho que para morrer... Basta estar vivo. Basta estar vivo. Não, mas não é isso que eu falo. Quando a pessoa morre do coração, ele não sofre nada. Outro dia eu estava marcando uma consulta com o médico, o dono, falei com a telefonista lá, eu falei, mas ele morreu, caiu aqui no próprio consultório, um homem de 60 e poucos anos. Então, esse é o coração, né, que pipa. Mas infelizmente não é bem assim que acontece. Pensa bem. Tem várias situações. A pessoa que morre do coração, ela tem uma morte violenta. Isso não é uma morte tranquila. A parada cardíaca deve ser muito grande, né? Não sei nem se é dor física, mas a incompreensão do que aconteceu com ele. Porque ele tem um mal súbito e ele acorda no plano espiritual. Ele tem que estar muito bem preparado do ponto de vista espiritual, ele tem que estar muito desapegado. Aqueles pontos perispirituais que estão apegados ao corpo tem que estar muito sutis para que ele não sofra no plano espiritual, porque ele vai acordar totalmente desorientado, ele não vai saber nem que sofreu um infarto. Olha, tem possibilidade. Eu acho que ao invés disso, só teve uma pessoa que eu fiquei sabendo, o Herculano Pires, quando desencarnou, estava sendo realizado um trabalho no centro dele. A filha dele estava lá. Ele desencarnou e ainda foi lá no centro e se materializou. Maida quer contar? O Maida contou essa história para nós do Herculano. Contou. Que ele, na hora, ele deu a notícia. Pessoal. Então, eu acredito sim que temos realmente criaturas reencarnadas que participam, inclusive Chico. Foi dito que ele participou do próprio desencarne dele. Foi ele que cortou o cordão fluídico. Né? Então, na verdade, mas veja, nós estamos falando de Chico Xavier. A maioria de nós... Aquele programa que estava, não lembro se era na Rua Nova, que ele falou, estou ficando ausente de mim, desencarnou, sendo filmado. Porque, na verdade, essa questão de você estar ou não em comunicação com o seu corpo físico, quem trabalha com a mediunidade, quem é médium ostensivo, vivencia isso de alguma maneira. Você conseguir se afastar do seu corpo físico, você conseguir dar uma comunicação e você conseguir ter a noção de realmente estar encarnado e você estar falando ou outra pessoa estar falando. Então, esse mecanismo que a gente só vivencia no sono físico, que o sono físico seria um exemplo da morte, a gente fecha os olhos, vai para o plano espiritual, porque não poderia ser uma forma de morte.
O corpo físico se mantém vivo porque está ligado aos cordões fluídicos e o coração funciona, a respiração, o pulmão funciona, mas o sono físico nada mais é que a morte. Por isso que, na verdade, as mortes abruptas, sejam violentas, sejam por acidente, sejam por um acidente vascular cerebral, um aneurisma, todas elas têm essa questão: está o indivíduo realmente consciente do que está acontecendo com ele? O sofrimento só não vai haver uma vez que ele esteja muito preparado do ponto de vista moral, do ponto de vista de vícios, né? Do ponto de vista de aceitação daquilo que está acontecendo com ele. Então, a morte rápida, ela não é uma boa morte. Do ponto de vista, talvez, de nós, espíritos mais ignorantes, do ponto de vista que nós somos apegados. É por isso que nós temos que seguir muito atento essa doutrina de Kardec, né? Que aí está todas as explicações. Graças a Deus. Né? E a ela que a gente, pelo menos, tem um entendimento e a gente consegue, talvez, ter um temor menor e poder trabalhar os nossos próprios problemas. Então, se eu sei que eu tenho um problema que pode ser originário de uma questão pessoal minha, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que investigar que tanto medo tenho eu da vida, ou seja, da morte, ou de outras situações de desafio da minha vida. Se eu sei que tenho vícios, preciso operar nos vícios no sentido de que vamos continuar comendo, fazendo as nossas coisas, porque somos seres materiais, mas menos apegados a essas questões, né? Se sabemos que temos vícios mentais, que são os piores que nós temos, precisamos reformular esses vícios. Para quê? Porque o que eu vivo aqui, eu vou viver lá. É muito claro isso. A gente vai ver mais para frente os espíritos na erraticidade, que justamente estão no momento que o espírito ainda precisa reencarnar e ele ainda não reencarnou, ele está na erraticidade. Nós somos exatamente o que somos aqui, pensamos exatamente o que pensamos aqui. Então, estamos, na verdade, todos os dias deveríamos meditar sobre isso, avaliar as nossas vidas diárias e refletir o que estamos fazendo em prol de uma boa morte ou de uma boa desencarnação, né? Talvez fique mais fácil no futuro. E aqui nós temos vários questionamentos de Emmanuel que, na verdade, vão falar contra os princípios, né, de algumas religiões que falam do céu, do inferno e do purgatório. Por quê? Ele fala que como transferir imediatamente para o inferno uma criatura que se emaranhou no mal porque ela não sabe o que é fazer o mal? Nós já fomos tocados pelo Cristo, nós somos criaturas que tentamos ter uma vida melhor, mas muitos às vezes vivem na ignorância. Então eu pego com ele no inferno? Não, ele tem seus atenuantes, né? Quem dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo que gosta que tem a dominação da caça? Você vai dar uma maldição para ele, mandando ele para o inferno, ou você vai ensiná-lo? Da mesma maneira, o desconhecimento. Porque o processo de conduzir ao abismo tenebroso, menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo. Muitos de nós, é descrito isso também, que naquele momento de transição a vida toda passa pela nossa cabeça. Então muitos de nós só temos a consciência realmente daquilo que fizemos de errado ou dessas transformações todas de espírito e alma no momento da desencarnação. Então eu vou dizer, nossa, ele só soube ali, mas ele não fez nada certo na vida atual, então ele perdeu a reencarnação inteira. Não. A reencarnação foi útil para que no último suspiro ele tivesse consciência da real importância do que ele tem que fazer daqui para frente, né? Essa figura aí... Pois não. O que é essa figura aí? Dante Alighieri, é o Inferno de Dante. Tá, agora entendi. Alighieri. Eu trouxe também da Capela Sistina, né, o Céu e o Inferno, no sentido de ilustrar, né, que isso a gente tem bem desenhado e bem todos nós que eu tenho certeza que fui católica muitas reencarnações, talvez seja a primeira vez que seja espírita, não sei se tive contato com o espiritismo antes, tive contato no plano espiritual, tenho muito apreço pela liturgia e pelas questões relacionadas a isso, né?
E aí, dentro das mesmas razões, você vai dar o céu simplesmente porque o discípulo resolveu fazer o bem, só que ele começou a praticar a virtude agora e ele não passou por nenhum testemunho mais difícil. Ah, não, então ele vai para o céu. Por quê? Né? A outra coisa, uma vez que eu me redima, né, uma vez que eu peça perdão, que é isso que o próprio catolicismo prega, só que o perdão é mais profundo, né? Eu tenho que me arrepender do que eu fiz, porque aí eu estou tendo a consciência realmente do erro. Agora, se eu só pedir perdão sem me arrepender, né, eu vou para o céu? É assim que funciona? E aqueles que eu causei o mal, né? Uma vez que eu vou ter aposentadoria para o resto da vida, então, nossa, eu fiz o bem, eu preguei, eu fui no centro, eu fiz palestras, então agora eu tenho direito ao céu para o resto da vida e ficar lá aposentado. E como haver o paraíso, um pai carinhoso que sabe que seus próprios filhos na terra estão indo por um caminho errado, ele chama até de caminho de Satã, né? Então o pai desencarna e sabe que a família está passando por processos bastante difíceis e tumultuados, ele simplesmente vai ficar tocando harpa no céu, né? Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem um esposo nas chamas consumidoras, né? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo insetível e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? E aí vai, e Emmanuel fala muito sobre a questão da palavra trabalho, né? E que a gente pode notar que o trabalho vem desde aquilo que nós fazemos como encarnados, através da nossa prática da caridade, através de tudo que a gente aprende, da que a gente ensina para o nosso próprio crescimento, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista espiritual. Tudo aquilo que a gente se reforma em termos de vícios, né? E ela refere o quê? Ele refere que isso faz parte de uma grande evolução planetária, que vai do verme até o homem, no sentido de que nós temos que ter a chance de evoluir e de nos redimir uma vez que façamos coisas erradas e nos arrependamos, né? E da mesma forma, como justificar o inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há o influxo renovador do Evangelho do Cristo, as penitenciárias de hoje são grandes escolas de regeneração e cura psíquica. Então nós mesmos temos, ao exemplo do que existe no plano espiritual, nós sabemos, existem tantos locais onde, né, como a gente vai ver no próprio livro, a Casa Transitória, que são essas penitenciárias do plano espiritual, onde temos muitos espíritos que ainda não têm condições de sair muitas vezes do umbral mais denso, do umbral moderado, não têm condições ainda de chegar em nosso lar, e que ficam nesses locais não para serem judiados. Eles, na verdade, a prisão é muito mais psíquica, é o próprio indivíduo com o peso do seu perispírito que se coloca naquela situação, do que uma prisão realmente, é lógico que são laços fluídicos que a própria espiritualidade coloca para coibir qualquer manifestação mal feita, né, com mal intenção do indivíduo. Mas nós sabemos que indivíduos no umbral não têm mais a intenção da maldade, diferente das trevas, onde a gente sabe que realmente existe a intenção da maldade. Mas mesmo assim, não vamos ter pena das criaturas que estão nas trevas, podemos também considerá-los irmãos em sofrimento e em evolução, que precisam também da nossa ajuda, né? Então o Espiritismo começou a inapreciável trabalho de positivar a continuidade da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora e o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte.
A vida renova, purifica e eleva os 4 múltiplos de seus servidores, conduzindo-os à vitoriosa e bela a união suprema com a divindade. E aí o que eu me lembrei? Obreiros da vida eterna, obreiros do Senhor. Quem sabe o que são os obreiros do Senhor? Eu achei bem interessante. Primeiro que a colaboração não termina, né? Ela não termina. Então a nossa colaboração vai desde o momento do desencarne, do momento encarnado, do momento que a gente desencarna de novo. E obreiros da vida eterna, nós nos refere-se a nós todos, na verdade, né? Seriam desde os nossos profetas até o espírito que está sendo criado hoje, né? E obreiros do Senhor é bastante interessante porque foi uma expressão cunhada pelo Espírito da Verdade em Paris em 1862. E os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão mais comumente durante o período da transição planetária para cooperar na obra da regeneração. Quem serão esses espíritos, hein, gente? Daí o Espírito da Verdade tem afirmado: Deus procede neste momento ao centro dos servidores fiéis e já marcou com o dedo 1862, hein, gente? Marcou com o dedo, vou botar outros, aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuam diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. De quem será que ele está falando? Ninguém quer falar nada? O Emmanuel deve estar voltando aí. Ó, Espírito da Verdade, 1862. O Emmanuel deve estar voltando, é isso? É um que deve estar voltando nessa... Então, quem são essas criaturas, na verdade, né? Então, os obreiros do Senhor, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, são os trabalhadores da seara de Jesus que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro motivo senão a caridade. Pode ser nós. Não precisa ser, Emmanuel. Isso é otimismo. Emmanuel, eu não tenho nenhuma dúvida. Isso é otimismo. Porque Emmanuel, ele é um obreiro da vida eterna. Ele já ganhou um título acima. Nós ainda somos do Senhor, né? Nós somos bastante abaixo do nosso Emmanuel, né? A outra questão. Jesus gostava, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora seriam os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Para a doutrina espírita, o obreiro do Senhor, também denominado de trabalhador da última hora, esse é do Pão Nosso, Espírito de Emmanuel, capítulo 28. É o indivíduo que realiza todas as tarefas e que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. E por ser o trabalhador cônscio das suas responsabilidades que lhe competem, não desvia dos caminhos retos. Falando agora do nosso patriarca, Caibar Schutel, no Clarim 2000, como espírito. Parábolas e ensinos de Jesus. As condições essenciais para os trabalhos são constância, desinteresse e boa vontade, e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Então, os obreiros da vida eterna e nós, os obreiros do Senhor, estamos aqui para fazer justamente o trabalho da conscientização da vida eterna, do espírito imortal, termos consciência total disso, não duvidarmos disso, né? Então temos a nossa missão seria de difundir essas informações, né? Junto com isso, darmos nosso exemplo de caridade, nosso exemplo de desinteresse, nosso exemplo de que, uma vez que vivamos bem, morreremos bem.
e que sempre estaremos ajudados, seja no umbral, seja nas trevas, seja no plano terrestre, mesmo sem familiares, mesmo sem amigos. Estamos com o plano espiritual, estamos sob o bastão de Jesus. E através de todas essas mensagens, né, a gente vê o quão somos responsáveis a partir do momento que temos o conhecimento e que compreendemos. Não basta só ter a fé. Temos que conhecer, compreender, acreditar e realizar. E assim, Emmanuel falando do livro, o nosso André, ele comparece rasgando véus. Lembramos-nos que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erradicidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas, né? Acrescenta-se então notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erradicidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta terrestre, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares onde o progresso continua para o alto. Todo mundo conhecia esse conceito de erradicidade? Eu tive que rever um pouco para poder entender melhor ao que se referia a erradicidade. E na verdade é isso. A partir do momento que desencarnamos, nos transformamos nos chamados espíritos errantes. Não seriam errantes, são espíritos que ainda podem ter necessidade de reencarnação. Enquanto estamos, a grande maioria, enquanto estamos nesse momento, nesse estágio, somos chamados de espíritos errantes. Um exemplo muito claro de erradicidade, porque a gente só pensa assim, então está no umbral, está nas trevas. Qual seria um exemplo de um local de erradicidade e que a gente quase que sempre fala dele? Aonde, por exemplo? Alguém quer sugerir? Na colônia do Sol. Sim, perfeito. Nosso lar. É um dos maiores exemplos de erradicidade que a gente tem. Mas o nosso lar é sempre... O que eu saiba do nosso lar é que é um paraíso. Mais ou menos. Tem o Ministério da Regeneração. Então veja. O André Luiz gostou muito. Ele teve medo até a comparação entre a lama e o nosso lar. Você imaginou? Você está lá na lama e apareceu. Quem sai do umbral e vai para nosso lar e vai para um leito de hospital, nossa, aquilo é maravilhoso, não é? Mas na verdade, por que é erradicidade? Porque ainda são espíritos sujeitos à reencarnação. Eles só estão aguardando o momento para voltar à Terra. Mas e se tiver em outro plano, então pode esquecer que não vai reencarnar mais aqui, ou talvez em outro plano. Isso não quer dizer aonde vai reencarnar. Tem necessidade de reencarnação. Certo. Não importa a morada, qual seja a morada. Pode ser na Terra ou pode ser em outro planeta, pode ser inclusive num outro planeta com elevação maior que a Terra. Nós não estamos falando só de evoluções piores. Nós podemos falar também de espíritos que desencarnam e vão para planetas que sejam muito melhores do ponto de vista moral do que a Terra. Isso continua sendo erradicidade. Eu trouxe algumas citações de Leon Denis, que fala depois da morte, né? Que a ignorância, o egoísmo e os vícios de toda espécie reinam ainda na erradicidade, onde a matéria exerce sempre a sua influência. Os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, desordenada e que lhes trazem sofrimento. Deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erradicidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais, né? Em Comunhão de Dois Mundos, Emmanuel fala o seguinte: a alma emancipada dos liames terrestres integra a comunidade de outro mundo que não é o da carne, e daí
a necessidade imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária à consciência depurada, que já deferiu o voo altíssimo aos denominados planos felizes do universo. Dificuldade que é essa adaptação à materialidade implícita. A comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. E Allan Kardec no Céu e Inferno: erraticidade seria o estado transitório que não proporciona nem felicidade nem castigo absoluto, né? E essa questão da erraticidade, ela vai ser muito variável e vai ser explicada inclusive no próprio livro. Muitos pedem que não querem encarnar rápido, porque gostariam de ter mais aprendizado no plano espiritual. Se essas pessoas têm condições para isso, se a espiritualidade achar que isso é conveniente, é possível se fazer. Ao mesmo tempo, outros são compulsoriamente reencarnados, porque às vezes não tem nem condições de permanecer aonde estão, né? Então tudo isso a gente considera como a erraticidade. Então André Luiz vai colocar exatamente toda aquela comunhão de irmãos que precisava, inclusive ele que precisava reencarnar, ele estava trabalhando em prol de irmãos que estavam desencarnando e vindo para a erraticidade. Tá? E aí eu trouxe um resumo que fala assim: Kardec então denominou de errantes aos espíritos que estão no plano espiritual, ainda em desenvolvimento, sujeitos às reencarnações. Diz Kardec que podemos entender que há muitas moradas na casa do meu Pai, ao estado feliz ou infeliz dos desencarnados na erraticidade. O Espiritismo nos ensina que a morte do corpo físico só por si não transforma ninguém. As mudanças do sentir, do pensar e do agir acontecem pelo esforço próprio, após muitas reflexões sobre si mesmo, sobre as suas ações e reações no viver cotidiano, aqui ou no além. Desperta-se no plano espiritual como realmente se é, e com as mesmas ideias e com a mesma maneira de ser. São tantos variados os estados da alma que deixam o corpo físico que Kardec escreveu ser possível também interpretar as palavras de Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai, que esses estados da psique são os estados morais dos espíritos. Então as moradas podem ser, inclusive, o estado psíquico em que o indivíduo está. Então essas moradas não são propriamente mundos. O indivíduo está no umbral porque ele faz da vida dele um umbral. Ele pode estar no umbral na Terra, desculpe. Ele pode estar no umbral na própria Terra. Ele pode estar vivendo o inferno na própria Terra como encarnado, né? Então essas moradas dizem muito mais ao nosso estado da alma, ao nosso estado de espírito, do que propriamente aonde estamos do ponto de vista material. Cada um está no plano espiritual ligado aos seus sentimentos, emoções, ideias, ações que vivenciaram quando encarnados. Cada um vive, mesmo em companhia de outros, na morada psíquica que construiu para si. Sendo um ser em desenvolvimento, autoeducável e perfectível, pode sempre que o queira transformar a sua casa psíquica melhorando, que é o que a gente tenta fazer aqui toda quinta-feira, né, gente? O mesmo acontece no plano material. Cada homem vive na morada psíquica que constrói para si mesmo, através dos sentimentos, emoções, sensibilidade, inteligência, razão, nas ações e reações do viver na Terra. Influenciamos e somos influenciados sempre de acordo com o que temos e somos no íntimo. Cabe-nos, pois, construir a nossa morada psíquica desde já, aqui e agora, com ideais nobres e elevados que o Mestre Jesus nos trouxe, visto ser ele o caminho, a verdade e a vida, e toda a humanidade terrestre só será feliz quando todos viverem os seus ensinos de amor, perdão, independentemente da nacionalidade, da crença de cada um, independente da religião. Portanto, no limiar desse livro, cumpre-nos então declarar que André Luiz, Emmanuel termina, procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade, justamente colocando todas essas situações que a gente vem conversando. Naturalmente, muitos estranharão, principalmente se não acreditarem no Espiritismo, e sofreremos zombarias.
Mas o próprio Emmanuel coloca, Jesus também sofreu zombarias, Jesus também foi maltratado. Quem somos nós também para não ouvirmos alguém dizendo, ah, o que você está falando é uma bobagem? Se o indivíduo ainda não tem condições de entender aquilo que estamos falando, não temos muito o que fazer. Cabe a nós dar o exemplo. E ele termina assim: prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Caminhando junto ao Mestre, que não está mais na erraticidade, que é um espírito puro, né? O único espírito puro que esteve reencarnado na Terra, e com Jesus, né? A caminho dele e com ele, para que um dia possamos também ganhar um planetinha, como diz a nossa querida Fernanda, e criarmos espíritos como nós, de um certo, não adiantamento moral e com certa boa vontade. Doutora, vê esse último aí, esse personagem. Jesus, Kardec, Emmanuel, Chico, André e Bezerra. Como eu não quero terminar essa palestra com esse tom sombrio, porque eu acho que ficou todo mundo tão quieto, ninguém quis falar nada, todo mundo ficou quieto. Falamos de morte, falamos de desencarnação, falamos de erraticidade, falamos de sofrimento. Eu trouxe uma coisa bastante, assim, eu não tinha lido, eu tive contato recentemente com isso aqui e eu fiquei encantada. Isso aqui para mim é uma receita para morrer bem. E aí eu vou passar a receita para vocês. Tá bom? Depois, se vocês quiserem imprimir, a gente pede pro Enil, a gente imprime, leva para casa e lê todo dia para poder ficar bem. Se preparar. É para se preparar, ok? Espero que, assim, me tocou, espero que toque em vocês. Olha, quem escreveu foi o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, pelo nosso querido Chico Xavier. Treino para a morte. Então nós vamos treinar para morrer. Preocupado com a sobrevivência além túmulo, você pergunta espantado: como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte? A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência. Olha que interessante. Os que vêm da Ásia, né? As religiões orientais, porque não lhe faltam termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, a gente sabe que o irmão X está dizendo,